Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês nesta manhã, dia 26 de agosto de 2021. Estamos aqui para mais um momento devocional, nossas leituras devocionais sendo compartilhadas com os irmãos e com todos aqueles que desejam ouvir. Hoje nós trataremos sobre o tema trazido aqui pelo John Piper com o título Quando o querer e o dever não se harmonizam, vivendo entre a permissão e a hipocrisia. Se o seu querer não se conforma com o dever estabelecido por Deus, o que você pode fazer para ter paz? Vejo pelo menos 5 estratégias possíveis. Primeira estratégia: você pode evitar o pensamento sobre o dever. Esta é a estratégia mais comum no mundo. Muitas pessoas simplesmente não dedicam energia para considerar o que deveriam estar fazendo e não estão fazendo. É mais fácil apenas deixar o rádio tocando. Segunda estratégia: você pode reinterpretar o dever para que este se pareça com o seu querer. Isso é um pouco mais sofisticado, portanto não é muito comum. Geralmente exige uma educação especializada para ser feito com credibilidade, ou a graduação em um seminário. Pode fazer isso com requinte. Eu acredito fielmente tanto na educação especializada como no seminário. Terceira estratégia: você pode reunir os poderes da sua vontade para realizar uma forma de dever, embora não tenha o querer em seu coração. Isso parece ser muito bom e frequentemente é mal interpretado como uma virtude, até por aqueles que o fazem. De fato, há uma filosofia que diz: o dever sem o querer é a essência da verdadeira virtude. O problema dessa filosofia é que Paulo disse: Deus ama a quem dá com alegria, em 2 Coríntios 9:7. Isso coloca aqueles que contribuem por dever em uma situação precária. Quarta: você pode sentir contrição pelo fato de que o seu querer é muito pequeno e frágil, como um grão de mostarda. Depois, se você tiver a capacidade, cumpre um dever pelo esforço da vontade, enquanto lamenta que seu querer seja fraco e ora para que este logo seja restaurado. Talvez este até seja restaurado enquanto você realiza o dever. Isso não é hipocrisia. A hipocrisia oculta a ausência do querer e finge que ele existe. A virtude confessa o desejo deficiente na esperança que a graça perdoará e restaurará. Quinta: por meio da graça, você pode buscar a Deus para que Ele lhe dê o querer, de modo que, chegando o momento de cumprir o dever, você terá o querer. Em última instância, o querer é um dom de Deus. A mente da carne é hostil para com Deus e não é capaz de submeter-se à lei de Deus, como nos diz Romanos 8:7. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus, porque elas são apreciadas espiritualmente, como diz 1 Coríntios 2,14. Na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, como diz 2 Timóteo 2,25. A doutrina bíblica do pecado original se resume nisto. E tomo aqui emprestado as palavras de Agostinho. Somos livres para fazer o que gostamos, mas não somos livres para gostar do que deveríamos gostar. Pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5,19. Esta é a nossa condição, e sabemos com base em nosso próprio coração e nas Escrituras que somos responsáveis pela corrupção do nosso querer. De fato, quando melhor nos tornamos, tanto mais nos envergonhamos de sermos maus, e não apenas de fazermos o mal.
Como disse N.P. Williams, o homem comum pode sentir-se envergonhado de praticar o que é errado, mas o santo, capacitado com o aprimoramento superior de uma sensibilidade moral e poderes perspicazes de introspecção, se envergonha de ser o tipo de pessoa que está sujeito a praticar o que é errado. A obra soberana e espontânea de Deus em mudar o coração é a nossa única esperança. Portanto, temos de pedir-lhe um novo coração. Temos de orar para que Ele nos dê o querer. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça, como diz o Salmos 119, verso 36. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Salmos 86, verso 4. Deus prometeu fazer isto. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 27. Isto é a nova aliança comprada com o sangue de Jesus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos a graça para o socorro em ocasião oportuna. Este é o nosso momento devocional, meus irmãos, e Deus nos abençoe.